Nós vamos fazer um estudo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Eu vou estar lendo na nova versão, na nova tradução na linguagem de hoje. Então, é uma linguagem fácil de se entender. Pode ser um pouco diferente dependendo qual versão que está usando, mas o sentido é um só, né? Então, 1 Samuel, capítulo 1. Esse livro, tradicionalmente, foi escrito pelo Samuel, mas uma outra pessoa, a gente não sabe porque relata, né, a morte dele, mas isso está no final do período dos juízes, quando Deus levantava certos homens para guiar Israel, antes de ter rei. Mais tarde vai ter o reinado do Saul, né? Mas então, começa aqui em capítulo 1, verso 1. Havia um homem do tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zefé. Alguém sabe quem é seu tataravô? Alguém sabe quem é seu bisavô? Bisavô até vai, mas tataravô é meio difícil, né? Então, verso 2. Elcana tinha duas mulheres, né, duas esposas, Ana e Penina. Agora, no passado, Deus permitia um homem ter mais do que uma esposa. Inclusive, certo, dependendo do caso, podia até ser ordenado, mandado de ter uma outra esposa. Por exemplo, se um irmão mais velho falecer e não tiver filhos, né, o próximo irmão, então era para ter um filho com a esposa, a viúva do seu irmão, para criar, propagar gerações, né? Então, em certos casos até era vontade de Deus, mas Ele permitia isso. Mas eu diria que não foi o plano necessariamente original, Adão e Eva, mas era vontade de Deus que os homens enchessem a terra, multiplicar. Então Ele permitia isso, pelo menos no Velho Testamento, mas todos os casos que a gente vê nunca deu muito certo, não. A gente vai ver uma rivalidade, umas dificuldades, problemas, então, né, é essa situação. Mas o Elcana, ele era um homem sagrado, dedicado a Deus, mas tinha essas duas esposas, Ana e Penina. Agora, Penina tinha filhos, porém a Ana não tinha. Agora, o problema é que, para nós, se tem filhos, glória a Deus, mas se não tem filhos, está bom também. O valor da sua esposa não depende de ter filhos ou não. E que o povo pensava no passado que se não tinha filhos, a culpa era da mulher, mas pode ser culpa do homem também, né? Só Deus, né? A gente não sabe. Mas nesse caso, dela não ter filhos, nós vamos ver que era da vontade de Deus, por enquanto, porque mais tarde Deus vai abençoar ela com não somente Samuel, mas outros filhos depois. Então, verso 3. Todos os anos Elcana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso, né? Então, a cidade sagrada, neste momento, onde que estava o tabernáculo de Deus, era em Siló. Verso 4. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Elcana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Então, assim, o livro de Jó, quando você estuda o livro de Jó, você vê o sofrimento de Jó terrível. Mas que o Jó não sabe, os seus amigos não sabem, é que esse sofrimento foi permitido, não causado por Deus, mas permitido por Deus, para glorificar Deus, para o mundo ver que diferença que a fé de um homem faz, mesmo quando está passando por aflições, dificuldades, mesmo não entendendo o que está acontecendo e o porquê de tudo, mas Jó foi fiel. Ele teve frustração, angústia, perdeu
né? Esposa, filhos, riqueza, saúde e tudo, mas ele era fiel a Deus, não é? E no final do livro, de uma certa forma, a mensagem, nesse questionamento não somente de Deus, ou de Jó, mas de seus amigos, praticamente Deus falou o seguinte com Jó: olha, Jó, você não é capaz de nem entender as coisas que eu fiz, que eu criei, né? Este mundo, este universo, você não é capaz de entender isso. Então, quem é você para me julgar, né? Assim, Deus, o caminho de Deus é muito acima dos nossos caminhos, o pensamento de Deus, muito acima dos nossos, né? Então, a gente confia em Deus, mesmo quando você está passando por uma aflição, uma dificuldade, não entendendo porquê, mas Senhor, eu vou no culto todos os domingos, quarta-feira, eu dou mais do que 10% de todo o meu salário, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, e o Senhor está me deixando passar isso. E meu vizinho aqui, que nem acredita no Senhor, parece que ele está bem, ele não tem nenhum problema, aparentemente, que todo mundo tem problema, né? Mas nós achamos que os outros não têm, só nós, né? Quando eu estou passando por um problema, eu que estou com problema, vocês não têm nada, né? Então, nesse caso aqui, como muitos outros casos, eu lembro em João capítulo 9, a gente lê sobre um homem que nasceu cego. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, esse homem nasceu cego porque os pais deles pecaram, ou ele pecou, o que é isso? Nem sei como é que você pode pecar antes de nascer, mas... E Jesus falou o quê? Não, nem os pais, nem ele. Esse homem nasceu cego para glorificar a Deus, porque mais tarde, anos depois, Jesus ia chegar, restaurar ou dar visão para esse homem, e Deus ia ser glorificado, e o mundo ia saber que Jesus é Deus, né? Era provado a sua divindade. Então aqui temos um caso onde que a Ana não tinha condição de ter filhos, mas porque estava dentro do plano de Deus. Você já pensou seu sofrimento, sua dificuldade, problema de saúde, pode ser um plano de Deus para a sua vida? Ele confia na sua fé? Não, esse irmão, essa irmã tem fé suficiente, que ela pode passar por tudo isso e ainda glorificar a Deus por isso. Ontem eu fui visitar, eu e a Rebeca fomos visitar o Ademã e Marielza. Quem aqui conhece esse casal? Muitos de vocês conhecem, são nossos irmãos lá de Contagem. O Ademã, dia 31 de maio de 1979, estava dirigindo o ônibus da Cometa lá entre São Paulo e Belo Horizonte. Aí um motorista de um caminhão bêbado aí, com um caminhão cheio de ferro gusa, saiu da pista dele, entrou de frente, bateu lá, morreu gente. O Ademã perdeu parte de uma perna, ficou cego, paralítico, e aquele jeito até hoje. Eu não acredito que foi Deus, de forma alguma que foi Deus, foi o mal daquele homem, mas Deus tem pegado o Ademã, sua casa, sua família, Marielza, e pegado uma situação horrível e está glorificando o nome dele através disso tudo. Os médicos falaram com Marielza, ele estava lá no Santa Casa há 6 meses em coma, ele falou: não, larga ele, vai morrer. E ele estava com, como é que fala essa parte do corpo? Bacia, estava quebrado e gemendo de dor, mas os médicos não sabiam. Ele está doido, né? E ele estava em coma, mas estava escutando essas coisas, né? E sem poder comunicar e tudo. Então Marielza não, ficou lá, e se não tivesse ficado lá, ajudando, apoiando, ele teria morrido lá. E hoje, sim, é um grande irmão da fé, ele tem um ministério de oração incrível, né? Anos eu sofria com dor de cabeça, problema de sinusite, tomava aquele Sinotab, era horrível aquele Sinotab, deixava a gente meio pastel, meio dormente, e ele orava por mim, e hoje, nem lembro a última vez que eu tive dor de cabeça, tive problema de sinusite, nem nada assim, né? Então assim, não porque ele é poderoso, o Ademã, mas Deus ouve as orações dos irmãos, e ele preocupa com todo mundo que está doente, né? Ele de manhã, ele passa um tempão lá, ele não consegue andar, tem que pôr comida na boca dele, mas ele está fiel. Os irmãos, quando tem problemas, vão lá, sentam ao lado da cama dele, você conta para ele, escuta todo mundo, preocupa com todo mundo, dá bons conselhos. A cabeça dele é melhor do que a nossa, né? O corpo dele não. Então,
às vezes Deus tem um plano para o nosso sofrimento. E aqui, para a Ana, tinha um grande plano para a vida dela. Verso 6. A Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Maldosa, né? A pessoa está com problema, ela sabe e ela está assim. E não é esse caso, outros casos também. Na Bíblia a gente vê esse tipo de coisa, né? E o pior ainda, você vai ver aqui, ó, verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto a Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Olha aqui. A Penina, ó, né? Vocês vão lá para Siló de novo, né? Vai lá para fazer o sacrifício. Por que seu Deus não está ouvindo isso tudo? Todo ano vocês vão e até hoje você não tem filho, né? Eu tenho. Eu nem vou, né? Eu tenho. Talvez você deva orar para o Baal, não sei, né? Mas imagine, e a Ana ficava tão frustrada, tão angustiada, que ela chorava e não comia, né? Então, verso 8. Um dia o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Homens, presta atenção. Não ajuda nada uma fala dessa. Não. Os homens, por natureza, nós queremos consertar as coisas. Não queremos ver nossa esposa sofrer. De jeito nenhum. Eu mato um leão aqui, mas eu não quero ver minha mulher sofrer. Qual botão eu tenho que apertar, ou alavanca eu tenho que puxar, ou pago uma conta, mas vamos resolver isso aqui agora. Mas ela não precisava. Você acha que isso é tão bacana, né? Vale mais do que 10 filhos? Mas o problema não. Ele está falando de bom coração, mas o problema dela não mudava. Ela sentia as mulheres, Deus as fizeram assim. Nem todas, né? Mas muitas têm uma vontade, uma necessidade mesmo de ter filhos. Eu não sei, né? E não é só a Ana aqui, temos outros casos, né, na Bíblia que mulher, não, se não me der filho eu vou morrer, tudo, né? É importante. Nessa cultura mais ainda, porque ela sentia o seu valor se eu posso produzir filhos ou não. Eu espero que a mulher de hoje, no século XXI, sabe que seu valor não depende de ter filhos ou não. Mas uma vontade. Então ele deveria ter feito o quê? Não, em vez de, não preocupa não, você tem a minha, eu vale mais que 10 filhos. Não, deixa ela chorar, pôr o ombro, para ela saber que você está sentindo a dor. Ela não quer alguém que conserte, porque não vai consertar, mas ela precisa de alguém me ouvir, entender o que eu estou passando. Tá bom? Tá bom, irmãos? Esse é um conselho para vocês, tá? De graça, esse aqui. Ok, verso 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada, né? Esse é o tabernáculo. Ainda não foi feito o templo ainda. Algumas tradições vão usar a palavra templo. Vai intercalar esse tabernáculo, que era uma grande barraca, tenda, e intercalar essa palavra tabernáculo com a palavra templo, né? Que mais tarde que Salomão constrói. Mas só para você não ficar confuso, né? É a casa de Deus, é o símbolo da presença de Deus, tá bom? Verso 10. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene. Uma coisa muito séria aqui agora. Você vai ver que no Velho Testamento, quando alguém faz uma promessa para Deus, é sagrado, tá? Alguém que teme o Senhor, se faz uma promessa, se não é obrigado a fazer promessa, mas se fizer, é obrigado a cumprir, tá? Hoje em dia, tem muitos irmãos que chegam lá na frente da igreja, promete de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vai
comprometer sua vida a Ele, ou pessoas que vão na frente para dedicar seu filho, não, nós vamos criar ele no Senhor e tudo, mas depois esquece essa promessa, né? Mas não pode. Então aqui, ela faz essa promessa aqui: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Agora, esse cortar cabelo é meio estranho, né, para nós, mas em Números capítulo 6, fala sobre voto o quê? Nazireu. Nazarite vow, né? Mais fácil falar Nazarite, mas tá bom. Então, a ideia era uma forma de demonstrar que essa pessoa foi ou ela assumiu uma posição de um período dedicado a Deus. Normalmente era um período predeterminado, e não somente não cortava o cabelo, mas também não fazia o quê? Também não bebia ou comia nada relacionado com uvas, né? Ok? Verso 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse: até quando você vai ficar embriagado? Veja se para de beber. Gente, essa mulher angustiada, tão dedicada ao Senhor todos os anos, não pensava em outra coisa a não ser servir a Deus, orando tanto tempo que chamou até atenção, está lá em angústia, pranto de espírito, e veio para o templo para encontrar com Deus, e alguém julga ela mal, trata ela mal, tudo assim. Sabe uma coisa? O diabo faz a mesma coisa hoje. Um dia eu vou te ofender. O Gates não ligou, eu falei que eu estava com perna quebrada, nem ofereceu me levar no hospital, sei lá, né? Alguém aqui, algum líder, algum membro da igreja, vai te decepcionar talvez. E é triste isso, não é? É triste, porque as pessoas vêm para encontrar com Deus, mas a gente não pode olhar para o homem não, porque o homem vai te decepcionar, não é? Seja quem for, né? Seja os presbíteros, né? Seja um ministro, seja algum membro. Infelizmente nós somos fracos, nós somos pó, nós somos pecadores. Estamos buscando aquele que é perfeito, mas só quando chegamos lá que ele vai retirar de nós toda carnalidade, né? Então, infelizmente, mas ela não deixou essa grosseria, não. Fala isso, grosseria. Estou esquecendo português, tem 4 anos eu estou fora do país aqui. Então, ela não deixou essa atitude rude do Eli atrapalhar ela, desanimar ela. Verso 15. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Agora Eli tem uma mudança de atitude, né? E então Eli diz: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste, né? Então eu acho que ela sentiu realmente uma resposta à sua oração final, porque Eli é um profeta, é um juiz de Deus, e ele, né, fala de tal jeito que eu acho que ele sentiu firmeza, né? Agora minha oração foi ouvida, Deus vai me ouvir. Aí ela foi, até comeu e não ficou tão triste, né? Agora vamos ver sobre o nascimento de Samuel, verso 19. Na manhã seguinte, Elcana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho,
pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Verso 21. Elcana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Imagina, ela tanto queria o filho, fez um voto ao Senhor: eu vou entregar esse filho para servir na casa do Senhor para sempre. Quer dizer, uau, ela pode dizer: não, eu acho que assim, não, eu tinha prometido isso, mas eu acho que assim, eu não estava pensando bem, e também Deus não ia querer isso de mim, eu acho que eu vou voltar. Não, ela foi firme na sua promessa a Deus. Só que ela falou com Elcana: não, eu vou guardar o menino aqui até que, né, ele fica um porte maior assim, e desmamar, e aí ele vai. Então foi assim que aconteceu. Verso 23. Elcana respondeu: faça o que acha melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Repara bem, maridos, o que ele falou com a sua esposa? Não, você achar melhor assim, então vamos fazer isso mesmo, né? Uma esposa feliz, um marido é feliz, não é? Aprenda isso, é uma lição sem custar nada. A maior alegria que eu tenho na minha vida é fazer a Rebeca feliz, não é? Então, tudo bem, a mulher deve ser submissa ao marido, respeitar, mas também o homem deve amar sua esposa como seu próprio corpo, cuide dela, até morre por ela se precisar, né? Uma mulher que estava chateada com o marido, né? Ela falou: você sempre fala que você vai morrer por mim se for necessário, mas você nunca faz. Então, ele falou: não, tá bom, bem, é isso mesmo, vamos fazer assim. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Verso 24. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló, levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo, Samuel era muito novo quando sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana diz, verso 26: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora, eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Né? Muito bonita a história, muito família. Mais tarde, nós não vamos ler, nós vamos parar por aqui, mas mais tarde Deus dá mais filhos e filhas para Ana, né, como uma recompensa pela sua fé. E Samuel foi usado por Deus, né, de uma forma muito espetacular. Né? Infelizmente o Eli não foi um bom profeta. Ele teve 2 filhos terríveis, que eram sacerdotes, Finés e Ofni, e esses eram bem imorais, esses 2. E ele falou com eles: o que vocês estão fazendo, que eu estou vendo, todo mundo está falando, não é bom, vocês devem parar, viu? Pare com isso. Mas não foi mais do que isso. Deus o castigou porque ele não foi mais severo. Ele não foi firme nesse menino, não conseguiu causar eles parar de praticar tanto imoralidades, tantas coisas terríveis. Então Deus chamou Samuel, né, à noite. Samuel pensou que era o Eli que estava chamando ele. O Eli já está velho, com 98 anos, praticamente totalmente cego, e ele ajudava o Eli, Samuel. Então, depois de uns 3 vezes Deus chamando Samuel, Eli: não, é Deus que está te chamando. Se ele te chamar mais uma vez, você fala: eis-me aqui, Senhor, fala com o seu servo e tudo. E aí Deus falou para ele. Aí no outro dia
o Eli pergunta, conta para mim o que Deus fala para você. Se não contar, o que ele falou vai acontecer com você em dobro, hein? Aí o Eli falou, então explicou, olha, o senhor, seus filhos vão morrer tudo. E aconteceu, né? Capítulo 5, os filisteus, os israelitas vão para batalhar contra os filisteus e morreram muita gente e captaram até a arca de Deus, né? A arca da aliança. E quando Eli ficou sabendo disso, ele caiu para trás, e quebrou o pescoço, morreu, os meninos foram mortos. Então, mas a partir dali é o ministério de Samuel, que é o último profeta, o último juiz, antes de ter o rei Saul. Tá bom? Bom, continue em casa lendo esse livro, porque são pessoas assim, que viveram, uns sofreram por virar as costas para Deus, outros foram abençoados por ser fiel a Deus, e estão escritos aqui por muitos motivos, mas um dos motivos é para encorajar a nós a ficarmos fiéis a Deus, né? O mundo está caindo aos pedaços. Você não precisa ser cientista da NASA para reparar isso. O mundo está doido. Mas por que está assim? Porque está virando as costas para Deus. O homem sem Deus vira um bicho. Mata filhos, mata os pais, mata o vizinho, mata gente à toa, não é? Estoura uma bomba numa praça pública, é terrível, né? Um homem sem Deus. Nós com Deus, nós temos uma batalha, ainda assim, né? Mas sem Deus. Então, não importa se seu pai, sua mãe, seus filhos, seu vizinho, todos os irmãos da igreja que abandonaram a Deus, você não abandone, você fica firme, né? Como Pedro disse ao Senhor, Jesus, para onde nós iremos? É o Senhor tem a palavra da vida, nós não tem outro lugar, não tem outro caminho, né? Esse mundo tem muita coisa interessante, muita tecnologia bacana e tudo, mas no final isso tudo vai ficar, tudo vai virar pó. A única coisa que vai durar por toda a eternidade é você com Deus, né? Então nós vamos cantar um cântico agora, e se você gostaria de receber uma oração, ou se você não é cristão ainda e gostaria de se tornar um cristão, nós vamos te ajudar. Vem aqui na frente enquanto nós ficamos de pé para cantar.